meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de motivação, meus queridos, e incentivo. Vamos lá, meus amores. É um assunto de suma importância para vocês, meus queridos e futuros técnicos em RH. Vamos focar, meu diretor. Vamos focar, meu diretor. Gente, o que nos desmotiva também, além da falsa percepção de si, da nossa imagem, é também a questão da alta imagem, meu diretor, alta imagem. Então, você acaba dizendo, meu Deus, eu tenho que estar assim, eu tenho que... Às vezes as pessoas não se aceitam, não amam-se. Se ame, ama, né? Nós temos que se amar. Ama-se. Por que vocês não se amam? Nós temos que nos aceitar. Tu se ama, meu diretor? O meu diretor aqui tem autoestima, amigo, lá nas nuvens, né? Nem a autoestima dele aqui, meu amigo, eu nunca vi o cara, entendeu? Olha, autoestima de gato, viu? Gato, meus queridos. Você tem autoestima, professora Flávia Vieira? Você tem autoestima? Rapaz, nós temos que nos amar. Como é que tu vai ser capaz, diretor, de amar alguém? Que eu tenho certeza que meu diretor já está se apaixonando. Como é que tu vai ser capaz de amar alguém se você não ama nem a si mesmo? A autoestima é isso, gente. A gente se vê, né? Se vê grande, nos amar, nos aceitar, certo? É isso que nós temos que fazer, meus queridos. Vou voar como uma águia, certo? Então, outra coisa que nos desmotiva, meu diretor, sabe o que é? Pensamentos negativos. Olha só, os pensamentos negativos nos desanimam. Pensamento negativo nos desanimam. Exatamente, gente, ó. Então, às vezes eu acho que eu tenho o pior emprego do mundo. Aí o outro, você acha? Eu coloquei uma imagem bem engraçadinha aí, para vocês conseguirem compreender, certo? Então, conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, pensamentos negativos. Pessoas negativas se afastem, gente. Ave Maria, Marcos, tem gente que é tão negativo que tudo para ele, né, não dá certo. Tudo. Deu para entender? Tranquilo, meus queridos? Conseguiram compreender este assunto? O que pode nos desmotivar? Gente, se afaste. Certo? Então, nós temos que nos afastar deste tipo de pessoas que são tão negativas que a gente tem que se afastar. Tem gente que é negativo demais, meus queridos. Eu, particularmente, eu não curto gente que é negativa, certo? Eu não gosto. Eu gosto de pessoas alto astral, pessoas que realmente queiram da melhor forma possível, certo? Melhor forma possível e deixem a gente mais motivado. O que pode nos desmotivar também, professor Gilvan? Coisas que pode. Falta de perspectiva para o futuro. Tem que ter, gente. Eu sou novo, vou pensar no futuro agora não. Eu sou novinho, vou pensar no futuro agora não. Eu vou deixar mais para frente, não sei o quê. Gente, a gente tem que pensar sim no nosso futuro, certo? A gente tem que ter percepção do nosso futuro, certo? Essa percepção, ela é importante para a gente poder compreender. Falta de metas. Estou cansado de ver alunos
ou pessoas que não têm metas, perspectiva de futuro. Não sei. E aí, cara, o que tu pensa da vida? Ah, não sei, só sei que foi assim. Não sei, vamos ver, nos dá sorte. Aprendi a ser mais positivo agora, depois de um livro de autoajuda. Perfeito, importante. Leitura. Leitura é importante. Não tem. A leitura, elas nos ajuda. Um exercício físico também nos ajuda bastante. Certo? Exercício físico, uma caminhada. Pessoas, né? Conviver com pessoas que têm bons pensamentos, boas atitudes e pensamento positivo. Por isso que a motivação, meu querido Marco Silva, a motivação é um processo responsável pela intensidade, direção, persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma determinada meta, segundo Robbins. Ou seja, meus queridos, a motivação é um dos maiores desafios para vocês, futuros técnicos em recursos humanos. É o principal. Eu digo e repito, são principais pontos que nós precisamos entender, compreender. A motivação humana é um traço de personalidade. Não é só um traço de personalidade. A motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação que envolve. Então, respondendo àquela primeira pergunta, o que motiva a pessoa? Ela vem mais interno ou externo? Vai depender, gente, vai depender do indivíduo, a interação desse indivíduo com a situação que envolve este indivíduo, certo? Vai depender disso. A mesma pessoa pode ter diferentes níveis de motivação ao longo do tempo. Tem vez que o que pode motivar, por exemplo, o meu diretor é dinheiro, que pode motivar aqui o Isma, pode ser a família, pode ser a fé, entendeu? Pode ser o emprego. Tudo isso aí, gente. Às vezes, Marcos, a gente chega numa determinada época da nossa vida. Conheço uma pessoa, Marcos, lá da Estácio. Ela é uma ex-professora da Estácio, Teresina, CEUT Estácio, CEUT Teresina. E ela largou a vida de ser professora depois de praticamente 25 anos dedicado à educação, professora Lidiane. 25 anos. É uma professora Eliana, o nome dela é parecido com o seu, professora Lidiane. Parecido, eu digo assim, no mesmo som. E ela largou aos 54 anos, Flávia Vieira. Aos 54 anos, ela largou a vida de docente, no qual ela já tem até doutorado, mestrado na área de educação. Ela largou e fez outro curso superior, Marco Silva, de psicologia. E hoje ela diz que está muito mais feliz. Olha só, depois de um tempo, ela resolveu, de algum tempo, longo tempo, ela resolveu procurar algo que trouxesse mais sentido para ela. Ela não estava mais feliz na profissão que ela estava. Já conheço pessoas ao contrário, Marco Silva. A esposa do um grande amigo meu, que fez mestrado junto comigo, esposa dele, ela era enfermeira. Ela resolveu sair do mundo da enfermagem depois de um bom tempo, gente, também já mais ou menos 20 anos de carreira de enfermeira, trabalhando no Hospital Infantil de Teresina. Ela resolveu abandonar essa profissão e foi fazer pedagogia. Fez pedagogia, porque disse que o sonho dela, que ela começou a gostar, foi a área de educação infantil. E hoje, gente, ela já está fazendo doutorado para ser pesquisadora na área educacional. Ela disse que queria virar pesquisadora, professora, palestrante, algo do tipo, na área. Então, gente, esta questão de gestão de carreira, ela é importante.
Às vezes, a gente se descobre em determinada época. Por exemplo, nós temos aqui um doutor, estamos um médico aqui em Teresina. Ele é bem famoso, certo? Um médico, certo? Um médico que mudou de carreira, né? Depois de um tempo. Eu tenho lembrança que esse médico, neurologista, aqui em Teresina, eu não lembro o nome dele, que ele se formou um tempo, certo? A grande história, certo? Do neurologista. Nós temos muito neurologista aqui, mas eles... Teve um neurologista bem famoso aqui em Teresina, certo? Entendeu? Que ele se formou depois de velho. Eu digo nem depois de velho, certo? Depois da certa idade, certo? Certo? Então, eu estou tentando procurar o nome dele aqui para eu poder divulgar. Tem várias histórias aí que pessoas depois dos 40 anos resolveram fazer a transição do curso. É uma decisão muito corajosa. Ela teve apoio totalmente do marido, que é auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Certo? Então, meus queridos alunos, então nós temos que pensar nisso. É uma decisão muito corajosa, professor, mas eu conheço, professor Lidiane, muitos casos aqui em Teresina de pessoas que fizeram isso. Conheço muitos casos. E eu achei fantástico. Eu fiquei bestificado com essa tomada de decisão. Por isso que depende da época. Então, gente, a motivação nas organizações são elementos fundamentais. Vocês têm que motivar os seus colaboradores. Quais são os objetivos organizacionais que precisam ser atingidos através de pessoas? O esforço é bem direcionado. Tenho que observar as necessidades individuais. Então, a motivação e o desempenho tem muito a ver com essa gestão de pessoas. Com essa gestão de pessoas. Entendeu, Francisco Xavier? Então, a motivação afeta mais as tarefas que exigem criatividade, análise, interação com pessoas. Essas tarefas, elas são psicomotoras, repetitivas e de rotina. São menos afetadas pela motivação. O desempenho também depende da habilidade, da oportunidade, das condições adequadas. Então, meus amados, a motivação é aquilo que mantém a gente seguindo uma determinada meta. Aquilo que mantém a gente firme no nosso propósito. A motivação é que nos faz ficar até 4 horas da manhã estudando para uma prova. É o que faz você trabalhar até tarde para conseguir uma promoção. É o que faz, certo? O grande Francisco Xavier, ex-aluno do canal, entrando aqui agora neste momento, nesta aula. Olha só, com toda certeza, certo? Hoje ele é graduando em gestão de recursos humanos. E você foi, Francisco, o curso técnico. Você fez o curso técnico. Qual foi? Foi o de recursos humanos? Conte aí um pouco da sua história. Qual foi a importância do canal Educação, esses cursos técnicos do canal Educação para você, meu querido Francisco? Foi técnico em administração, tá vendo, gente? Técnico em administração. E hoje é graduando em gestão de recursos humanos. Parabéns, meu querido Francisco Xavier. Olha um exemplo, pessoal. Um exemplo para a gente aqui do canal Educação. Canal Educação, meu querido Francisco Xavier, teve alguma importância os cursos do canal Educação no qual você fez?
ele te influenciou na sua tomada de decisão hoje, ele te motivou. E aí, conte aí pra gente pouco da sua história. Conte um pouco aí, um pouco da sua história. Deu para entender? Então, quero saber de você, meu querido. Fica à vontade. Estou terminando já, graças a Deus. Show de bola. Show de bola. Fico feliz, certo? Tranquilo? Ou não, meus queridos? Há alguma dúvida no que está sendo colocado aqui para vocês? Ok? Está sendo colocado. O canal Educação foi uma grande importância para mim. Estou escrevendo aqui. Opa, beleza. Beleza, ó. Tá vendo aí, gente? Um grande exemplo para nós. Ok? Isso, eu gosto destes tipos de depoimento. Depoimento é de suma importância. Suma importância. Ok? Gosto demais. Eu gosto muito do curso técnico em administração. Beleza. E hoje nós estamos trabalhando aqui, Francisco. E seguiu na área, né? Bacana. Isso é bom. Parabéns, tá? Parabéns. Então, ó, tá vendo aí? Um exemplo de motivação. Francisco Xavier. Então, alimentar a motivação. A motivação é como alimento para o cérebro. Você não pode ter o suficiente em uma refeição. A motivação ela precisa de recargas contínuas, regulares, para nutrir o fundo e transformar o ser humano em vencedor. Veja aí o nosso querido Francisco Xavier. Questão do ser um vencedor. Estou estudando para concurso na área. Com toda certeza, Francisco Xavier. Quero que você volte em outro momento para falar da sua vitória, cara. Mais ainda que você tem na área dos concursos. Então, a motivação ela tem um ciclo, ela não se acaba. Quando eu falo que a motivação é um ciclo, significa que todos os dias a gente tem que se automotivar, principalmente dentro das organizações. Porque assim, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência. Aí eu vou ter uma tensão, certo? Ou seja, essa tensão é a vontade de realizar. E essa vontade acaba nos impulsionando, mudando a gente para a questão dos hábitos, certo? Hábitos. E nessa questão dos hábitos, meus queridos alunos, é de suma, hiper, mega importância. Tenho vontade, eu tenho essa tensão, e essa tensão traz para a gente o impulso, certo? Então, esse impulso nos leva a um comportamento dirigido, ou seja, fazendo umas mudanças de hábitos, ok? E assim, quando a gente tem a nossa recompensa, então intrínsecas ou extrínsecas, a gente faz a questão da redução da tensão, certo? Ou seja, o que acontece? Retroação. É o feedback. É o feedback. Olha só, meus queridos alunos. É muito importante. Parabéns, Francisco Xavier. Eu fico muito feliz por você ter passado nesse processo seletivo do IBGE. Foi o aluno da gente, tá vendo aí, meus queridos? Vocês observem aí que o canal Educação transforma vidas. É motivação, tá vendo? É motivação. Por isso, meus queridos de Alto Longar, Beneditino, Canavieira, Juazeiro, Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, Paz Landim, todos vocês já estão fazendo a diferença
não desista desse curso. Esse curso vai fazer a diferença. Depois vocês procuram fazer um curso superior, procurem fazer concursos, procurem empreender. Vocês têm que achar uma motivação. Motivação. O que que motiva você? Aí a pessoa, ah, só dinheiro que motiva. Nem sempre. Só dinheiro motiva a gente, certo? Nem sempre, né? 100%. Então, o canal Educação é mudança de vida. Opa, Francisco, vou até tirar um print, certo? A motivação, canal Educação é uma motivação, certo? É uma mudança de vida, tá vendo, meus queridos alunos? Depoimento importantíssimo para vocês, certo? Chegar e fazer a leitura, certo? Então, meus queridos alunos, então vejam bem essas questões, certo? Então, tranquilo. Deu para compreender? Então, o ciclo motivacional, ele vem desse equilíbrio interno para haver um estímulo ou incentivo. Ou seja, eu tenho essa necessidade, e essa necessidade vai ser um impulso para que eu tenha uma tensão e para ter uma ação, mudança, depois uma satisfação. Aí volta de novo. É um ciclo, gente, não se acaba. Não se acaba. Então, o ciclo motivacional pode ser resumido da seguinte forma. Necessidade não satisfeita. O ciclo começa com uma entrada, um input, certo? Ou seja, um novo estilo. Novo estilo, certo? Uma nova necessidade que surgiu e ainda não foi satisfeita. Pode ser uma necessidade financeira, afetiva, enfim, de qualquer fato que motive o indivíduo a realizar. Pode ser uma tensão aumentada, ou seja, havia um estado de equilíbrio qual foi rompido, certo? Rompido, na nova necessidade, levou a atenção do indivíduo a resolver logo o problema. Então, eu quero logo fazer um curso superior, eu quero fazer um concurso, eu quero estudar, certo? No canal Educação para ser um dos melhores e mais tops do mercado piauiense, marense ou de todo o nosso território nacional. Quando a necessidade é satisfeita, a tendência é que a necessidade seja satisfeita. Ou seja, essa tensão é diminuída, passando para outro. Por isso, meus queridos alunos, de acordo com a necessidade, teoria das necessidades, nossas necessidades, meu querido Francisco Xavier, as nossas necessidades, elas são infinitas. Você entendeu? Ou seja, gente, as necessidades humanas, elas são ilimitadas. Quanto mais você tem, algumas pessoas, mais você quer. Aí a pessoa, se eu ganhasse R$ 2.000, eu faria isso. Aí tu começa a ganhar R$ 2.000. Se eu ganhasse R$ 4.000, você nunca vai estar satisfeito. Se você ganhasse aqui 10 milhões de reais, aí você queria ganhar mais dinheiro, ia querer sempre algo a mais, ok? E nós temos dentro da teoria motivacional, certo? Diversos autores que estudaram, buscaram a teoria, desenvolver as teorias da motivação. O que seriam essas teorias das motivações, gente? Essas teorias motivacionais, elas envolvem fatores internos e externos dentro do ser ou do indivíduo ou dentro da organização. Esses fatores é que nós, como técnicos ou como gestores de recursos humanos, devemos identificar esses fatores internos. A preocupação de vocês é procurar saber quais são os fatores externos que motivam o seu colaborador, que faz com que o seu trabalhador tenha uma maior produtividade, certo? Então, esses fatores externos, você tem dentro das organizações que fazem que os fatores internos sejam alcançados. Nós temos dois tipos, segundo a literatura. Dois tipos. Nós temos a teoria de processo, que é o processo de motivação, o como, que é dentro, certo? Quer dizer que é fora, certo? A teoria de processo
é algo mais externo. E a teoria de conteúdo é algo mais interno. Interno, certo? Então, o que seria externo? Processo de motivação. Como? Processo interno, razão para motivação. O quê? Então, as categorias, né, elas podem ser divididas. A classificação é essa. A teoria de conteúdo são fatores internos da pessoa, certo? Vem dentro dela. Já a teoria do processo vem de maneira externa. Então, respondendo àquela primeira pergunta, a motivação, ela é algo mais interno ou externo? É os dois. É os dois. Segundo a teoria de conteúdo e a teoria de processo. Ambas, ela tem implicações para o indivíduo, o comportamento do indivíduo dentro da organização. Certo? Professor, e dentro da teoria de conteúdo, existem teorias? Existem, várias. Então, a teoria de conteúdo, o que te motiva? Processo, como ocorre essa motivação? As teorias de conteúdo, elas são mais estáticas, mais descritivas, como teoria da hierarquia, teoria dos dois fatores, que também é conhecido como bifatorial, teoria X, Y de McGraw, teoria ERC de Clayton Alderfer e a teoria da motivação pelo êxito ou medo de McLand. Isso é a teoria de conteúdo, de dentro da pessoa. Já a teoria de processo, ela é mais dinâmica, ela define os processos no comportamentos. Nós temos a teoria da expectação, nós temos a teoria da expectativa, teoria do campo, teoria da equidade, teoria do estabelecimento de metas, definição dos objetivos, teoria do reforço, teoria do autoeficácia, meus queridos alunos. Então, nós vamos ver alguns. A teoria de conteúdo, certo? Algo mais externo. Nós temos a teoria das necessidades, certo? A teoria mais interno, tá, gente? Conteúdo é interno. Lembre-se, é algo de dentro da gente. Dentro da gente. É algo mais interno. Ela vem de dentro, certo? Vem de dentro da gente, ó. É algo mais interno. Então, a teoria das necessidades é isso. Teoria dos dois fatores, higiênicos e motivacionais. Então, nós vamos ver a primeira teoria de conteúdo, certo? Teoria de conteúdo. O Francisco Xavier coloca um depoimento maravilhoso. Gostaria de incentivar a todos desse curso técnico em recursos humanos. Continue firme e busque sempre atualizar-se nesta área que é muito relevante para as organizações. Exatamente, gente. Gestão de gente é muito importante. Gestão de gente, meus queridos alunos. Gestão de gente. Nós temos esses pontos importantes, certo? Para a gente conseguir compreender, ok? Gestão de gente. Então, meus queridos alunos, suma, hiper, mega importante, certo? Certo? Então, meus queridos, suma, hiper, mega importante este assunto para vocês colocarem, certo, em prática. Vamos entender o que é agora a teoria das necessidades. Olha só como é importante a gente entender a gestão de recursos humanos, certo? A gente vai entender a gestão de recursos humanos, certo? A gente vai conseguir compreender a gestão de recursos humanos através dessa teoria. Teoria das necessidades, professor.
teoria das necessidades. O que seria essa teoria das necessidades, professor? É uma teoria que apresenta as necessidades, a sua capacidade de motivação em níveis hierárquicos, assumindo a imagem, a pirâmide, que se baseia, né, nas necessidades mais urgentes. Então, a teoria das necessidades, elas são classificadas em 5. O que significa de maneira simplória? Olha só como é importante para as organizações, segundo nosso Francisco Xavier, que colocou aí para nós esses pontos importantes. Ele colocou aí para nós esses pontos de suma importância para dentro das organizações. Ok? Então vamos lá, meus queridos alunos. Muito, hiper, mega importante. Ok? Então vamos lá. Quero ouvir de vocês esses pontos. Então nós temos a satisfação fora do trabalho. Vamos lá. Primeira necessidade a ser suprida, de acordo com Maslow, pirâmide das necessidades, é a fisiológica. Comida, água, sono, horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico. Depois que essa necessidade fisiológica ela é atingida, nós vamos para a necessidade de segurança, que é a questão individual, certo? Fora do trabalho é a liberdade, é a segurança, é a ausência de poluição, a ausência de guerra. Já dentro do trabalho, é o trabalho mais seguro, a remuneração, benefício, permanência no emprego. Existe também as necessidades, certo? Sociais, que é as amizades, um colega, a interação, o chefe amigável, certo? A liderança, o líder, certo? O cara ser um bom líder, isso nos motiva, isso atinge as nossas necessidades. Quando envolve família, quando envolve fora do trabalho, a família, amigos, grupos sociais, comunidade. Aí nós temos a aprovação da família, a aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, certo? Aí nós temos aí reconhecimento, responsabilidade, orgulho e autorrealização. As necessidades de autorrealização tem a ver o trabalho desafiante, diversificado. Tem gente que não gosta de trabalho sem rotina, certo? Um trabalho que não traz de uma maneira uma motivação, desafio. Eu gosto de coisas desafiantes, certo? Então, Herbergs, cara, depois da teoria dos dois fatores, depois da teoria de Maslow, que são aquelas, a teoria das necessidades, lembrando, gente, que ela começa da base, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ela começa aqui de baixo, tá? Ela vai de baixo para cima, ok? Essa pirâmide das necessidades. Depois nós temos a teoria bifatorial, também conhecida como teoria dos dois fatores. Foi proposta por Herzberg. Essa teoria trata da motivação, que considera dois fatores que estão relacionados ao comportamento do trabalho. Pode ser facilmente utilizado pelo administrador, gestor, mas considera uma teoria determinante, que os fatores higiênicos ou insuficientes estão associados ao trabalho, aqueles aspectos relacionados ao ambiente de trabalho são fatores, né, de estorno relacionados às fontes de insatisfação. Já nós temos fatores motivacionais, que está relacionado ao conteúdo do trabalho e suas fontes de satisfação. Então, os dois têm que entrar em equilíbrio, segundo Herzberg. Então, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais dentro do ambiente de trabalho que causa. Um exemplo, contexto do cargo, né, de uma pessoa. Como a pessoa se sente em relação ao emprego? Tem que olhar a condição de trabalho, salário, benefício, políticas da empresa, relação com chefia. Já conteúdo do trabalho, quando envolve fatores motivacionais, é o trabalho em si mesmo, a realização pessoal, tem a ver com a pessoa que se sente em relação ao emprego, certo? Ao cargo, é ligado ao cargo, e a outra é ligada à empresa. Deu para entender a teoria dos dois fatores? No meu trabalho, segundo Francisco Xavier, é bem motivado, porque às vezes nós não somos bem tratados pelas pessoas. Isso pode ser um fato de desmotivação, perfeito.
A gente pode se desmotivar quando a gente não atinge, certo? A gente pode acontecer casos da gente não nos motivarmos em relação a esses fatores, tá, gente? Então, meus queridos, deu para entender? Então, meus queridos, preciso que vocês entendam estes fatores, certo? Esses fatores de suma, hiper, mega importância dentro das organizações, tá? Então, isso aí são a teoria dos dois fatores. Teoria dos dois fatores, certo? Então, foi desenvolvida por esse carinha aí que eu coloquei na foto. Como é cobrado em provas, professor? ESAF. São características das teorias motivacionais de Maslow e Eberg. Olha só, questões de concurso, meu querido Francisco Xavier. Vamos fazer junto aqui. Ele está falando característica dessas duas teorias que eu acabei de explicar, tanto de Maslow quanto do nosso Erzberg, respectivamente. As necessidades humanas podem ser colocadas em uma hierarquia de importância, da base, né, das necessidades fisiológicas até a autorrealização. É uma alta correlação, e Erzberg fala da teoria dos dois fatores, é uma alta correlação entre a necessidade da realização e desenvolvimento eficaz da organização. Letra B. As necessidades mais básicas do homem são fisiológicas e as de segurança, entendeu? E os administradores com grande poder usam esses poderes mais benéficos de si próprios que dá na organização. Letra C. As necessidades obedecem uma hierarquia que pode ser influenciada pela cultura, os fatores motivadores relacionam-se com o contexto do trabalho. D. Uma necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento e existem fatores que não motivam, mas que contribuem para a insatisfação de não estar presente ou estão presentes. A motivação gera uma grande necessidade de feedback para a organização. É um homem motivado, deixa de se importar com as pequenas dificuldades do dia a dia, ainda que sejam perenes. Quero saber de vocês, meus queridos alunos, qual é a resposta correta destas questões que eu estou colocando aqui para vocês, de uma maneira bem simplória. Tranquilo? Qual é a resposta correta? O Pais Landim já colocou a resposta. Letra E, de elefante. Certo? Vamos lá, vamos lá. Qual a resposta correta, meus amados? Só Pais Landim que vai responder esta questão. Tem algum outro polo que poderá nos dar a resposta? Outro polo quer participar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quero saber de vocês. Vamos lá, vamos lá. Quero saber de vocês. Vamos lá, meus queridos. Quero saber de vocês. Vamos lá, vamos lá. Ninguém? Alguém? Ah, beleza. Paz Landim. O Kemuel. Letra C. Paz Landim. Algumas pessoas. Muito bem. E Canavieira, letra E. A turma do professor João Paulo França fica com a letra E. O Francisco Xavier aqui participando conosco, nosso convidado, certo? Seja bem-vindo aí, meu querido. Muito feliz por você estar aqui. Fico muito feliz. Ele colocou aí letra B. Letra B, muito bem.
certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos para a resposta. Luiz Felipe, letra B. Juazeiro do Piauí, letra B. Gente, a resposta correta é a letra D. D, professor, exatamente. Característica, porque assim, gente, essa questão, ela tem uma pegadinha, certo? Ela tem uma pegadinha simples. Quando ele fala respectivamente, a necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento. Uma necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento. Aí, quando coloca Heiberg, existem fatores que não motivam, mas que contribuem para a insatisfação, se não estão presentes, certo? Então, gente, é importante que essa questão da ISAF é letra D, de dado, certo? Nós vamos agora para a nossa segunda, para dar tempo eu falar aqui para vocês. Como é cobrado em prova. Sobre o tema motivação, clima e cultura, podemos afirmar corretamente que um funcionário satisfeito também está necessariamente motivado. B. As análises de clima não se prestam para orientar política de recursos humanos. C. Cultura e clima são variáveis independentes entre si, que não se comunicam. Clima e cultura não se comunicam. Se eu tenho um bom clima, não vou ter uma boa cultura. Se eu tenho uma boa cultura, eu não vou ter um bom clima. E aí? De forma geral, os elementos da cultura podem ser alterados a curto prazo. O salário isoladamente não constitui um fator motivacional. Terceira questão. O salário é um fator higiênico que produz uma motivação permanentemente duradoura. Lembrando que existem dois tipos de fatores. Os fatores higiênicos e o motivacional. Certo? O motivacional, ela vem de externamente, ó. Externo. E o higiênico é algo mais interno, tá? Que produz motivação. Então, daí dá para você tirar, saber qual é a segunda. Segunda, qual é a letra, certo? A segunda letra A ou D. Beleza, professor João Paulo. Muito bem. Essas questões têm muita pegadinha. Francisco Xavier fica a segunda letra E e terceira letra é errado, certo? Então, o salário exatamente não se constitui um fator motivacional. Então, sobre o tema motivação, clima e cultura, podemos afirmar corretamente. Podemos afirmar corretamente. Kemuel, letra A, a segunda. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Meus queridos. Vamos lá, vamos lá.
Então, vamos para a resposta. O Caio de Paz Landim colocou aí para nós, letra C. Juazeiro do Piauí colocou letra A. Paz Landim, o Hermeson colocou letra A. Canavieira, segunda letra A e a terceira, certo. Pois vamos lá para a resposta. Gente, a resposta correta é letra E. O salário isoladamente não constitui um fator motivacional. Isso é verdade, certo? Só o salário, de maneira isolada, não é. A gente já viu nas teorias passadas, a teoria do Fayol, a teoria de Henry Fayol e Frederick Taylor, quando ele incentivava as pessoas só pela remuneração, não é um fator suficiente, não constitui um fator motivacional. De acordo com a terceira, a resposta correta é errada. Errada, meus queridos. Muito bem. Quem marcou aí, parabéns aí, meu querido Francisco Xavier, parabéns. Quem colocou aí o gabarito de maneira correta, parabéns. E aqueles que ainda têm dificuldade, sentiu o erro, não se preocupe, gente. Aqui nós estamos para aprender. É errando que se aprende. Nós temos a teoria X e Y de Max Greco, que o Douglas Max Greco define dois estilos de comportamento humano que gera duas concepções da gestão. Então o Douglas McGreco, ele define dois elementos de comportamento, meu diretor. Nós temos a teoria X, que é baseada na tradicional visão mecanicista, com a concepção de que o homem se motiva apenas mediante salário. Além disso, as pessoas são preguiçosas, meu diretor, por natureza. Evitam o trabalho, realizar o mínimo possível. De fato, ainda as pessoas não gostam de assumir responsabilidades. Precisamos de controle diário, constante. A teoria vai de encontro da abordagem clássica, suas visões mais restritas do homem na organização, refletindo o estilo mais duro, rígido e autocrático. Certo, meus queridos? Autocrático. Conseguiram compreender de forma sucinta este assunto. Já a teoria Y é baseada nos estudos da teoria comportamental, indicando que o homem tem capacidade de se motivar, potencializar seu desempenho, assumir responsabilidade segundo a teoria XY. Então, a teoria X, as pessoas não gostam de trabalhar, mas a maioria das pessoas não desgostam do trabalho. Pessoas devem se ameaçar e esforçar de atingir. Teoria Y, pessoas são capazes de se autocontrolar e corrigir-se. Teoria X, pessoas preferem não assumir responsabilidade. Já a Y, então é o contrário, tá vendo, gente? A teoria Y, ela foca também que as pessoas não são reativas ao trabalho de forma nata, mas que essas podem se tornar assim mediante experiências laborais, gerando um estilo de gestão mais aberto, dinâmico e democrático. Vamos ver como é cobrado a teoria XY. Até a próxima, meu querido. Muito obrigado. Vou ter que ir ali, né? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tá, meu querido Francisco Xavier? Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz de você aqui conosco. A teoria... Vamos lá, meus queridos. A teoria XY de McGreco e os sistemas da administração Likert permite lançar algumas correlações. A teoria X e Y são de maneira contrária, certo? Um é o contrário do outro. É tipo sinônimo e antônimo, é a mesma coisa, certo? Então, parecido. Sinônimo é algo parecido. Palavras parecidas. Antônimo é algo contrário. Então, antônimo é a mesma coisa. Ó. A XY um contraria o outro.
certo? Agora eu vou estudar todo dia porque eu terminei o meu estudo e estou morrendo de saudades. Muito bem. Paulo Ricardo Torres, ficam à vontade, meu querido. Fica à vontade de fazer parte aqui do nosso time. Então, a teoria X e Y, elas, uma é ao contrário da outra, em relação direta com a variável principal e o sistema de recompensa. A teoria Y pressupõe que o ser humano é esforçado em busca de desafios e responsabilidades no trabalho. Já o terceiro, os perfis organizacionais, os 4 sistemas, são desenvolvidos em função dos 4 variáveis principais. A resposta correta é a letra A, ou seja, só apenas uma é a correta. A 2 é apenas ela que está correta. A 3, só ela que está correta. Ou a 1 e a 2 estão corretas, ou todas as afirmativas estão corretas. Quero saber de vocês. Vamos lá, meus queridos. Tranquilo? Conseguiram compreender qual é a resposta correta? Vamos lá, meus queridos. Quero saber de vocês. Vamos lá. O Igor Alves coloca como letra A. Paulo Ricardo como letra A. Juazeiro coloca como letra A. Quero saber, meus queridos, qual é a resposta correta? Gente, dando a resposta correta é que todos estão corretas. Todas estão corretíssimo, certo? Não tem erro. E nós temos uma outra teoria, gente. Uma outra teoria importante é a teoria ERC. A teoria Y, ela foca também que as pessoas não são criativas ao trabalho de forma nata, mas podem se tornar assim mediante experiências laborais, gerar um estilo de gestão aberto, democrático. Basicamente, são fatores de suma, hiper, mega importância, certo? Que nós temos as 3 fases. Ele é muito semelhante à teoria das necessidades. Muito parecido. É uma adequação à teoria da hierarquia, certo? Então, procurei refletir os dados empíricos. Então, crescimento, relacionamento, existência, certo? Destas questões. Então, veja aí, gente, como ele colocou, ó, crescimento, relações, existência, não há hierarquia no desenvolvimento, várias necessidades podem ser ativadas segundo este autor. Então, a teoria das necessidades adquiridas, de acordo com este autor, é relacionada à satisfação de certas necessidades. A teoria das necessidades adquiridas nunca são nulas. Essa teoria afirma que o indivíduo consegue algo através de um motivo, mesmo o meio será utilizado, resolvendo outros problemas. Então, o que ele diz? Eu tenho a necessidade de realização, eu tenho as necessidades de poder e a necessidade de afiliação. Existem esses 3 tipos de necessidade. Além da teoria de processo de motivação, nós temos a teoria da equidade, a teoria da expectância, que é importante. Essa teoria da equidade foi desenvolvida, certo, para que as pessoas tenham uma percepção de ganho, oferecer
uma troca, meus queridos. Então, de acordo com Adam, a gente tem essa teoria, certo? Mudanças nos referem. Então, distorção, percepção. Então, gente, temos essas 6 possibilidades, essas 6 ações, certo? Teoria da equidade, teoria do processo da motivação, teoria motivacional e temos várias questões aqui, ó, para que vocês depois, certo? Vocês dêem uma lida no material, viu, Paulo? Dê uma lida no material, estudem, façam leitura e respondam essas questões, certo? De maneira tranquila, tá, gente? Porque eu gosto muito de colocar essas questões de concurso público. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima semana a gente encerra essa disciplina. Tchau, tchau, meus queridos. Até daqui a pouco para nossa apresentação.